Pessoal, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Hebreus, uma das cartas mais profundas, reveladoras e impactantes das Escrituras. Hebreus nos mostra quem Cristo é de verdade, superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio e mediador de uma nova aliança, eterna e perfeita. Aqui aprendemos que Jesus não é apenas um exemplo, ele é o Filho eterno, o sumo sacerdote fiel e o único caminho de acesso a Deus. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite simples, mas muito importante. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Essas atitudes simples ajudam a mensagem a alcançar mais vidas. Agora prepare o seu coração, aquieta a sua mente e abra sua Bíblia, porque tudo começa com Cristo, tudo aponta para Cristo e tudo se cumpre nele. Vamos juntos meditar no poderoso livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1, a supremacia absoluta do Filho de Deus. 1:2. Deus fala definitivamente por meio do Filho. Desde os tempos antigos, Deus falou de muitas maneiras. Falou por meio dos profetas, em sonhos, visões, sinais e palavras diretas. Cada revelação apontava para algo maior que ainda viria. Agora, porém, no cumprimento dos tempos, Deus falou de forma plena, final e definitiva por meio do seu Filho. Não apenas um mensageiro, mas o herdeiro de todas as coisas. Por meio dele, o próprio universo foi criado. Tudo o que existe, o visível e o invisível, encontra sua origem em Cristo. 3. A glória perfeita e a essência de Deus revelada em Cristo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele não reflete parcialmente essa glória, ele a manifesta plenamente. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem conhece o Filho, conhece a natureza divina. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nada existe fora do seu domínio. Após realizar a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas, posição de autoridade, honra e governo eterno. 4:5. Superior aos anjos em nome e posição. O autor deixa claro que Cristo é infinitamente superior aos anjos. Nenhum anjo recebeu o nome de filho. Nenhum deles ouviu de Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Enquanto os anjos são servos criados, Cristo é o Filho eterno gerado, não criado. Sua posição é única, incomparável e eterna. 6. O Filho digno de adoração celestial. Quando Deus introduz o primogênito no mundo, ele declara que todos os anjos de Deus o adorem. Isso revela algo poderoso. Somente Deus é digno de adoração. Se Cristo recebe adoração celestial, ele não é apenas enviado. Ele é divino. O céu reconhece aquilo que muitos na terra ainda resistem em reconhecer. E 7. A natureza dos anjos. Os anjos são espíritos ministradores. Eles existem para servir aqueles que herdarão a salvação. São poderosos, rápidos como o vento, intensos como chamas de fogo, mas continuam sendo servos. Jamais ocupam o trono. Jamais recebem glória. Seu papel é obedecer. 8:9. O trono eterno do Filho sobre o Filho, Deus declara: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cristo reina com justiça, ama a retidão e odeia a iniquidade. Por isso, foi ungido com óleo de alegria acima de todos. Seu reinado não é temporário, político ou humano. É eterno, justo e incorruptível. 10:12. O Criador eterno e imutável Cristo é apresentado como o Criador dos céus e da terra. O mundo criado envelhecerá, se desgastará como uma veste, mas o Filho permanece o mesmo. O tempo não o afeta. A eternidade não o limita. Seus anos jamais terão fim. Enquanto tudo muda, Cristo permanece imutável. 13:14. O Filho entronizado, os anjos enviados. Deus nunca disse a nenhum anjo: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés.
Essa promessa foi dada somente ao Filho. Os anjos são enviados para servir. Cristo reina para sempre. Encerramento do capítulo Hebreus começa estabelecendo uma verdade inegociável. Cristo é superior a tudo e a todos. Ele não é apenas um profeta, não é apenas um mestre, não é apenas um anjo exaltado. Ele é o Filho eterno, o Criador, o Redentor e o Rei entronizado. Tudo começa com ele, tudo termina nele. Hebreus, capítulo 2. A grande salvação revelada em Cristo, 1:4. A necessidade de atenção e fidelidade à mensagem do Filho. Diante de tudo o que foi revelado sobre a supremacia do Filho, surge um alerta solene. É necessário prestar muito mais atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Se a palavra anunciada por anjos foi firme e toda desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação não começou com homens. Ela foi anunciada pelo próprio Senhor, confirmada pelos que o ouviram, testemunhada por Deus com sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Ignorar essa mensagem não é um erro pequeno, é desprezar a voz final de Deus. 5:9. O propósito de Deus para o ser humano. Deus não sujeitou o mundo futuro aos anjos, mas confiou esse domínio ao homem. A Escritura declara que o ser humano foi criado um pouco menor que os anjos, mas coroado de glória e honra, colocado sobre as obras das mãos de Deus. Tudo foi colocado debaixo de seus pés. Entretanto, ao olharmos para o mundo, percebemos que essa autoridade foi perdida. Mas então, olhamos para Jesus. Ele, por um pouco de tempo, foi feito menor que os anjos, sofreu a morte, mas agora está coroado de glória e honra, porque experimentou a morte por todos. Em Cristo, o propósito original de Deus para o homem começa a ser restaurado. 10:13. O Filho que conduz muitos filhos à glória. Convém que aquele por quem e para quem são todas as coisas aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação. Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele santifica, e nós somos santificados, todos procedentes do mesmo Pai. Ele se identifica conosco, confia em Deus conosco, caminha conosco. O Filho Eterno escolheu compartilhar nossa humanidade para nos conduzir à glória eterna. 14:15. A vitória sobre a morte e o medo. Ao participar da carne e do sangue, Jesus entrou plenamente na condição humana. Por meio da morte, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo, e libertou todos os que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A cruz não foi derrota, foi libertação. Onde havia medo, Cristo trouxe esperança. Onde havia cativeiro, ele trouxe liberdade. 16:18. O sumo sacerdote misericordioso e fiel Jesus não veio socorrer anjos, mas a descendência de Abraão. Por isso, tornou-se semelhante a nós em tudo, para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas referentes a Deus. Ele fez propiciação pelos pecados do povo, e porque ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Cristo não observa a dor de longe, ele conhece o sofrimento, ele entende a fraqueza, ele socorre no tempo certo. Encerramento do capítulo Hebreus 2 nos revela uma verdade profunda e consoladora. O Deus exaltado se fez homem. O Rei eterno entrou na nossa dor. O Filho glorioso escolheu sofrer para nos salvar. A salvação que ele oferece é grande demais para ser ignorada. O amor que ele demonstrou é profundo demais para ser desprezado. Cristo venceu a morte. Cristo restaurou o propósito humano. Cristo caminha conosco. Aquele que é Senhor de tudo não hesitou em se tornar servo para nos conduzir à glória. Hebreus,
Capítulo 3. Cristo, superior a Moisés. O perigo da incredulidade. 1. Um chamado direto aos que pertencem a Deus. Diante de tudo o que já foi revelado sobre Cristo, o autor se dirige aos irmãos santos, participantes da vocação celestial. Ele chama os que foram separados por Deus, os que foram alcançados pela graça, a considerarem atentamente Jesus. Não é um olhar superficial, é um chamado à contemplação profunda. Jesus é apresentado como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi enviado por Deus. Ele nos representa diante de Deus. Tudo o que confessamos pela fé está centrado nele. 2. A fidelidade perfeita de Cristo Jesus foi fiel àquele que o constituiu, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Aqui não há desonra a Moisés. Há reconhecimento. Moisés foi fiel, obedeceu, cumpriu sua missão, mas a fidelidade de Cristo revela algo ainda maior. 3:4. O construtor é maior que a casa. O texto deixa claro: Jesus é digno de maior glória do que Moisés. A casa não tem mais honra do que aquele que a construiu. Toda casa é edificada por alguém, mas Deus é o edificador de todas as coisas. Moisés foi parte da casa. Cristo é o filho sobre a casa. 5:6. Servo e filho, posições diferentes. Moisés foi fiel como servo, testemunhando coisas que seriam anunciadas no futuro. Cristo, porém, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se permanecermos firmes na confiança e na esperança da qual nos gloriamos. A perseverança não cria a salvação, mas revela quem realmente pertence à casa. 7:11. A advertência do Espírito Santo. Então o autor traz a voz do Espírito Santo, relembrando o que aconteceu no passado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. No deserto, o povo viu as obras de Deus, presenciou milagres, experimentou livramentos. Mesmo assim, testaram o Senhor, duvidaram, endureceram o coração. Durante 40 anos, Deus suportou aquela geração, que se desviou no coração e nunca conheceu verdadeiramente seus caminhos. Por isso, Deus declarou em sua ira: eles não entrariam no seu descanso. E 12. Um alerta direto à igreja. O aviso agora se torna pessoal. Cuidado, irmãos, para que não haja em nenhum de vós um coração mau e incrédulo que se afaste do Deus vivo. A incredulidade não começa com palavras, mas no coração. Ela cresce no silêncio, na negligência, na indiferença espiritual. 13. O valor da exortação diária. A resposta para esse perigo é clara: exortai-vos uns aos outros todos os dias, enquanto se chama hoje. O pecado engana, ele endurece, ele anestesia a consciência. A comunhão e a palavra são instrumentos de preservação. 14. Perseverar confirma a participação em Cristo. Nos tornamos participantes de Cristo se guardarmos firme, até o fim, a confiança que tivemos desde o princípio. Não é um começo empolgado que sustenta a fé, é a perseverança. 15:19. O exemplo trágico da incredulidade. Mais uma vez, o autor relembra: eles ouviram a voz de Deus, mas se rebelaram. Não foram estrangeiros, não foram ignorantes. Foram os mesmos que saíram do Egito. Eles viram o poder de Deus, mas não confiaram. Por causa da incredulidade, caíram no deserto e não entraram no descanso prometido. A promessa existia, o poder existia, mas a incredulidade os impediu. Encerramento do capítulo Hebreus 3 nos confronta com uma verdade séria e atual. Ouvir a voz de Deus não é suficiente. Ver milagres não é suficiente. Começar bem não é suficiente. É preciso permanecer. Cristo é maior que Moisés. Cristo é o filho sobre a casa. Cristo é digno de confiança total.
O maior perigo não é a perseguição externa, mas um coração que se endurece silenciosamente. Hoje, se ouvirmos a sua voz, que não endureçamos o coração, porque somente os que confiam até o fim entram no descanso de Deus. Hebreus, capítulo 4. O verdadeiro descanso de Deus. João, a promessa ainda está de pé. Diante do exemplo da geração que caiu no deserto, o autor traz um alerta solene. A promessa de entrar no descanso de Deus ainda permanece. Por isso, é necessário temor, não medo paralisante, mas reverência e vigilância, para que nenhum de nós pareça ter falhado em alcançá-la. A promessa não foi cancelada. O perigo está em não responder corretamente a ela. 2. Palavra ouvida sem fé não transforma. Assim como eles, nós também recebemos a boa notícia. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada de fé nos que a ouviram. Ouvir não é o mesmo que crer. Conhecer não é o mesmo que confiar. A palavra só produz descanso quando encontra um coração que crê. 3. O descanso é para os que creem em nós, os que cremos, entramos no descanso. Deus já havia preparado esse descanso desde a fundação do mundo. Mesmo assim, ele declarou: não entrarão no meu descanso. Não por falta de promessa, mas por causa da incredulidade. O descanso existe, a porta existe, a fé é o caminho. 4.5. O descanso de Deus desde a criação. A Escritura fala do 7º dia, quando Deus descansou de todas as suas obras. Não porque estivesse cansado, mas porque sua obra estava completa. Esse descanso representa plenitude, ordem, comunhão e satisfação. Ainda assim, Deus volta a dizer: não entrarão no meu descanso. Isso mostra que não se trata apenas de um dia, mas de uma condição espiritual. 6.8. Nem Josué levou ao descanso final, alguns não entraram por causa da desobediência. E se Josué tivesse dado o descanso definitivo, Deus não falaria, muito tempo depois, de um outro dia chamado hoje. A terra prometida não era o fim, era um sinal. O verdadeiro descanso ainda estava por vir. 9.10. Um descanso reservado ao povo de Deus. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Quem entra no descanso de Deus, descansa de suas próprias obras, assim como Deus descansou das suas. Não é descanso físico, é cessar da tentativa humana de se justificar, é confiar plenamente na obra de Deus. 11. O esforço correto. Por isso, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Não é esforço de obras, mas esforço de fé e obediência. O perigo continua sendo o mesmo: cair pelo mesmo tipo de desobediência que impediu aquela geração. 12. A palavra viva e penetrante. A palavra de Deus é viva. Ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela discerne pensamentos e intenções do coração. Nada fica escondido diante dela. A palavra revela quem realmente somos. 13. Tudo está exposto diante de Deus. Nenhuma criatura está encoberta aos olhos de Deus. Tudo está nu e patente diante daquele a quem devemos prestar contas. Deus não vê apenas ações, ele vê motivações, ele vê o interior. 14. Um grande sumo sacerdote. Diante dessa realidade surge esperança. Temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, devemos conservar firme a nossa confissão. 15. Um sacerdote que nos compreende. Ele não é distante, ele não é indiferente. Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele conhece a fraqueza humana sem jamais ter cedido ao pecado. 16. Aproximação com confiança. Por isso podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, não com medo, não com desculpas, mas com fé. Ali encontramos misericórdia. Ali recebemos graça para socorro em tempo oportuno.
Encerramento do capítulo Hebreus 4 nos revela que o descanso de Deus não é um lugar, não é um dia, não é um sistema religioso, é uma pessoa. Entrar no descanso é confiar plenamente na obra de Cristo. A palavra nos examina. Deus nos vê por completo. Mas não somos rejeitados. Temos um sumo sacerdote fiel, acessível, cheio de graça e misericórdia. O descanso está disponível. O convite ainda é hoje. Que não endureçamos o coração, que creiamos e que entremos no descanso de Deus. Hebreus, capítulo 5. Cristo, o sumo sacerdote perfeito. Maturidade espiritual. 1. A função do sumo sacerdote humano. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e constituído a favor deles nas coisas referentes a Deus. Ele oferece dons e sacrifícios pelos pecados. Ele representa o povo diante de Deus. Por compartilhar da mesma natureza humana, ele pode tratar com compreensão os ignorantes e os que erram, pois ele mesmo está sujeito à fraqueza. 2:3. Um sacerdote que conhece a fraqueza. Por causa dessa fraqueza, o sumo sacerdote precisa oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios pecados. Isso mostra que o sacerdócio humano é limitado, marcado pela imperfeição e pela necessidade constante de expiação. 4. Ninguém assume essa honra por si mesmo. Ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O sacerdócio não é uma escolha pessoal, é um chamado divino. 5:6. Cristo não se glorificou a si mesmo. Da mesma forma, Cristo não se exaltou para se tornar sumo sacerdote. Foi Deus quem disse a ele: Tu és meu filho, hoje te gerei. E em outro lugar declarou: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo não é temporário, não é hereditário, é eterno. 7. O sofrimento real de Cristo. Nos dias da sua carne, Jesus ofereceu orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que podia livrá-lo da morte. E foi ouvido por causa da sua reverência e submissão. Cristo não sofreu de forma distante. Ele sentiu a dor. Ele clamou, ele se entregou. 8:9. A obediência aprendida no sofrimento. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência de Cristo não foi teórica, foi vivida. 10. Sacerdote, segundo Melquisedeque Deus, o declarou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio superior, sem começo nem fim registrado, apontando para algo eterno. 11. Um ensino difícil por causa da imaturidade. Sobre isso, há muito a dizer. Mas se tornou difícil explicar, porque os ouvintes se tornaram tardios em ouvir. O problema não estava na profundidade do ensino, mas na condição espiritual de quem ouvia. 12. Tempo passou, mas não houve crescimento. Depois de tanto tempo já deveriam ser mestres, mas ainda precisam que alguém lhes ensine os princípios elementares da palavra de Deus. Voltaram a precisar de leite e não de alimento sólido. A estagnação espiritual é um perigo real. 13. Leite e imaturidade. Quem se alimenta apenas de leite não tem experiência na palavra da justiça. Ainda é imaturo, ainda não desenvolveu discernimento. 14. Alimento sólido e maturidade. O alimento sólido é para os adultos na fé, para aqueles que, pelo exercício constante, têm as faculdades espirituais treinadas para discernir tanto o bem quanto o mal. A maturidade não vem automaticamente. Ela é fruto de prática, perseverança e obediência contínua. Encerramento do capítulo Hebreus 5 nos conduz a duas revelações profundas. Cristo é o sumo sacerdote perfeito, chamado por Deus, eterno, obediente até o fim. Mas, ao mesmo tempo, o texto confronta o povo de Deus. Não basta tempo de caminhada. É preciso crescimento.
A imaturidade espiritual limita a compreensão das coisas mais profundas de Deus. O chamado permanece: deixar o leite, avançar no alimento sólido, crescer na fé e seguir Cristo com maturidade. Hebreus, capítulo 6, avançar à maturidade, a firme esperança da promessa, 1-3. O chamado para avançar. Por isso, deixando os ensinos elementares a respeito de Cristo, sigamos adiante, rumo à maturidade. Não é abandonar o fundamento, mas não permanecer presos apenas a ele. O fundamento já foi lançado. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensinos sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Essas verdades são essenciais, mas não são o ponto final. E isso faremos, se Deus permitir. 4:6. A seriedade da apostasia. O texto agora assume um tom solene e profundo. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois ao fazerem isso, estão crucificando novamente o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. Aqui não se fala de tropeços ocasionais, mas de uma rejeição consciente, contínua e deliberada da obra de Cristo. 7:8. A terra que produz fruto. A ilustração é clara. A terra que recebe a chuva e produz fruto útil é abençoada por Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é rejeitada e acaba sendo queimada. O mesmo sol que faz a terra florescer revela também sua esterilidade. 9. Uma palavra de encorajamento. Apesar dessas advertências fortes, o autor expressa confiança. Ele diz estar persuadido de coisas melhores a respeito dos seus leitores, coisas que acompanham a salvação. A advertência não é para condenar, mas para despertar. 10. Deus não é injusto. Deus não é injusto para se esquecer da obra e do amor demonstrado em seu nome. O serviço prestado aos santos, no passado e no presente, é visto e lembrado por Deus. Nada feito por amor a Ele é em vão. 11:12. Perseverança até o fim. O desejo é claro, que cada um demonstre o mesmo empenho até o fim, para a plena certeza da esperança. Não se tornem negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. A promessa não é para os apressados, mas para os perseverantes. 13:15. A promessa feita a Abraão, o autor então relembra a Abraão. Quando Deus fez a promessa, jurou por si mesmo, pois não havia ninguém maior. Ele disse: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Abraão esperou com paciência e alcançou a promessa. A promessa não falhou, o tempo apenas a amadureceu. 16:18. O juramento imutável de Deus entre os homens, o juramento serve para confirmação. Deus, querendo mostrar de forma ainda mais clara a imutabilidade do seu propósito, confirmou a promessa com o juramento. Duas coisas imutáveis: a promessa e o juramento, nas quais é impossível que Deus minta. Isso nos dá forte consolação, a nós que nos refugiamos nele. 19:20. A esperança como âncora da alma. Essa esperança é como uma âncora segura e firme para a alma. Ela entra além do véu, onde Jesus entrou por nós, como precursor. Ele se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nossa esperança não está no que vemos, mas no que Cristo já realizou. Encerramento do capítulo Hebreus 6 nos confronta e nos consola ao mesmo tempo. Há um chamado sério à maturidade, há um alerta real contra o afastamento consciente. Mas há também uma esperança inabalável. Deus não mente, Deus não esquece, Deus cumpre o que promete. A esperança cristã não é frágil. Ela é uma âncora, e essa âncora não está presa neste mundo, mas no céu, onde Cristo já entrou por nós.
Avançar é necessário, perseverar é essencial, confiar é seguro. Hebreus, capítulo 7, Melquisedeque e o sacerdócio eterno de Cristo, 1:3. Quem foi Melquisedeque? Este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando este retornava da derrota dos reis e o abençoou. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Seu nome significa Rei de Justiça e também Rei de Salém, isto é, Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia registrada, sem princípio de dias nem fim de vida, ele é apresentado como semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. A Escritura não diz tudo o que Melquisedeque foi, mas diz exatamente o que precisa ser dito para revelar algo maior. 4:7. A grandeza de Melquisedeque. Observe quão grande ele era. Até Abraão, o patriarca, lhe deu o dízimo do melhor despojo. Os filhos de Levi, que recebem o sacerdócio segundo a lei, também recebem o mandamento de recolher dízimos do povo. Mas Melquisedeque, que não pertencia à linhagem levítica, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que possuía as promessas. E sem qualquer contradição, o menor é abençoado pelo maior. 8:10. Um sacerdócio superior ao levítico. No sacerdócio levítico, homens mortais recebem dízimos. Mas aqui, a Escritura testifica de alguém que vive. De certo modo, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos por meio de Abraão, pois ainda estava nos lombos do patriarca quando Melquisedeque o encontrou. Isso revela a superioridade desse sacerdócio. 11:14. A necessidade de um novo sacerdócio. Se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, que necessidade haveria de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Quando há mudança de sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Cristo pertence a outra tribo, da qual ninguém jamais serviu ao altar. Ele veio da tribo de Judá, da qual Moisés nada falou a respeito de sacerdócio. 15:17. Um sacerdote segundo o poder de vida eterna. Isso se torna ainda mais claro quando surge outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Ele não se tornou sacerdote segundo uma lei de descendência humana, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois está escrito: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18:19. A lei era limitada. A ordenança anterior foi revogada por causa de sua fraqueza e inutilidade. A lei nada aperfeiçoou. Mas, por outro lado, foi introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. O acesso agora é pleno. 20:22. Um sacerdócio confirmado por juramento. Os outros sacerdotes tornaram-se sacerdotes sem juramento. Mas Cristo foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso, Jesus se tornou fiador de uma aliança superior. 23:25. Um sacerdócio eterno e eficaz. Os sacerdotes anteriores foram muitos, porque a morte os impedia de continuar. Mas Cristo permanece para sempre e possui um sacerdócio que não pode ser transferido. Por isso, ele pode salvar completamente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A salvação em Cristo é total. Nada fica incompleto. 26:28. O sumo sacerdote perfeito. Convém que tivéssemos um sumo sacerdote assim, santo, inocente, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ele não precisa, como os outros sacerdotes, oferecer sacrifícios diariamente, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele fez isso uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. A lei estabelece homens fracos como sacerdotes, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, estabelece o Filho, aperfeiçoado para sempre.
Encerramento do capítulo Hebreus 7 revela uma mudança definitiva. Um novo sacerdócio, uma nova aliança, uma nova esperança. Cristo não pertence a um sistema temporário. Ele não depende de genealogia. Ele não é limitado pela morte. Seu sacerdócio é eterno. Sua intercessão é contínua. Sua salvação é completa. O que a lei não pôde fazer, Cristo realizou plenamente. Agora podemos nos aproximar de Deus com confiança, porque temos um sumo sacerdote perfeito que vive para sempre e intercede por nós. Hebreus, capítulo 8, a nova aliança e o verdadeiro santuário. 1:2. O ponto central de tudo o que foi dito. O ponto principal de tudo o que está sendo ensinado é este. Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. O sacerdócio de Cristo não atua na terra. Ele exerce seu ministério no céu, no lugar real, eterno e perfeito. 3:5. O santuário terreno era apenas sombra. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que Cristo também tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem sequer sacerdote seria, pois já existem os que oferecem dons segundo a lei. Esses sacerdotes servem em figura e sombra das coisas celestiais. Foi por isso que Moisés recebeu a ordem: vê que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O tabernáculo terreno não era a realidade final, era apenas uma cópia. 6. Um ministério superior. Agora Cristo obteve um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma aliança superior, estabelecida sobre promessas superiores. O que muda não é apenas o sacerdote, mas a própria aliança. 7. A antiga aliança era limitada. Se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, não haveria lugar para uma segunda. O problema não era o caráter de Deus, mas a incapacidade humana de permanecer fiel. 8:9. A promessa de uma nova aliança. Deus então declara por meio do profeta: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Eles não permaneceram na minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. A quebra não foi da promessa, foi da fidelidade humana. 10. A lei escrita no coração. Esta é a aliança que farei com eles. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A obediência agora não nasce da imposição externa, mas da transformação interior. E 11. Um relacionamento pessoal com Deus. Ninguém precisará dizer ao seu próximo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. O conhecimento de Deus deixa de ser restrito e se torna acessível a todos. 12. Perdão completo e definitivo. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades e jamais me lembrarei dos seus pecados. O perdão não é parcial, não é temporário, é completo. Na nova aliança, o pecado não é apenas coberto, ele é removido. 13. O antigo ficou para trás. Ao dizer nova aliança, Deus tornou a primeira antiga. E o que se torna antigo e envelhecido está prestes a desaparecer. Não é uma atualização do sistema antigo, é algo totalmente novo. Encerramento do capítulo Hebreus 8 revela o coração da nova aliança. Um novo sacerdote, um novo santuário, uma nova relação com Deus. A lei agora está no coração. O conhecimento agora é pessoal. O perdão agora é completo. Cristo não ministra em sombras, mas na realidade celestial. A antiga aliança apontava para algo maior. Esse algo maior chegou. Em Cristo temos acesso, temos perdão,
temos comunhão verdadeira com Deus. Hebreus, capítulo 9. O santuário celestial e o sacrifício perfeito de Cristo. 1:5. O tabernáculo da antiga aliança. A primeira aliança também tinha ordenanças de culto e um santuário terreno. Foi preparado o tabernáculo. Na primeira parte, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Depois do segundo véu, estava a parte chamada Santo dos Santos. Ali havia o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro. Dentro da arca estavam o vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca, os querubins da glória cobriam o propiciatório. Essas coisas não eram detalhes aleatórios. Tudo tinha significado espiritual profundo. 6:7. O acesso limitado ao Santo dos Santos. Essas coisas estavam assim organizadas. Os sacerdotes entravam continuamente no primeiro tabernáculo, realizando os serviços sagrados. Mas no segundo, somente o sumo sacerdote entrava, apenas uma vez por ano e nunca sem sangue. O sangue era oferecido pelos pecados do sacerdote e pelos pecados cometidos pelo povo em ignorância. O acesso era restrito. O caminho ainda não estava aberto. 8:10. Um sistema provisório. Com isso, o Espírito Santo indicava que o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Enquanto o primeiro tabernáculo permanecia, aquele sistema era apenas uma figura para o tempo presente. Ofertas e sacrifícios eram feitos, mas não podiam aperfeiçoar a consciência do adorador. Tratavam apenas de alimentos, bebidas e diversas purificações externas, ordenanças impostas até o tempo da reforma. Era um sistema temporário, esperando algo definitivo. 11:12. Cristo entra no santuário verdadeiro, mas Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. Ele entrou por um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos humanas, não pertencente a esta criação. Ele não entrou com sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, e entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, tendo obtido eterna redenção. O sacrifício agora não se repete. Ele é suficiente. 13:14. O poder do sangue de Cristo. Se o sangue de animais e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. A purificação agora é interior. 15. O mediador da nova aliança. Por isso, Cristo é o mediador da nova aliança. Por meio da sua morte, houve redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança. Assim, os que são chamados recebem a promessa da herança eterna. A promessa agora é garantida. 16:17. A morte que valida a aliança. Onde há testamento, é necessário que haja morte. Um testamento só é confirmado com a morte, pois não tem valor enquanto o testador vive. Isso explica por que a aliança foi estabelecida com sangue. E 18:22. Tudo purificado com sangue. Nem mesmo a primeira aliança foi instituída sem sangue. Moisés aspergiu com sangue o livro, o povo, o tabernáculo e todos os utensílios do culto. Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. 23:26. Um sacrifício único e perfeito. Era necessário que as figuras das coisas celestiais fossem purificadas dessa maneira. Mas as próprias coisas celestiais exigiam sacrifícios superiores. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, mera figura do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora comparecer diante de Deus por nós. Ele não se ofereceu muitas vezes. Se assim fosse, teria que sofrer repetidamente. Mas agora, uma vez por todas, no fim dos tempos, ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 27 e 28. Uma morte, um juízo, uma esperança.
Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tratar do pecado, mas para salvar os que o aguardam. A obra da salvação foi consumada. Agora resta a esperança. Encerramento do capítulo Hebreus 9 revela o coração do Evangelho. O caminho estava fechado, o acesso era limitado, o sacrifício era repetido, mas Cristo entrou no santuário verdadeiro, com seu próprio sangue, uma vez por todas. Agora a consciência é purificada, a redenção é eterna, a herança é garantida. Ele veio a primeira vez para tirar o pecado e voltará outra vez para salvar plenamente os que o esperam. O véu foi atravessado. O sangue foi derramado. O caminho está aberto. Hebreus, capítulo 10. O sacrifício único de Cristo e o chamado à perseverança. 1:4. A lei como sombra, não como realidade. A lei possui apenas uma sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. Por isso, nunca pôde, por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam. Se pudesse, os sacrifícios teriam cessado, pois os adoradores, uma vez purificados, não teriam mais consciência de pecados. Mas, ao contrário, esses sacrifícios serviam como lembrança anual do pecado. É impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. 5:7. Cristo vem para fazer a vontade do Pai. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaram. Então eu disse: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O plano da redenção sempre esteve centrado na obediência do Filho. 8:10. Uma nova base para a santificação. Primeiro, ele declara que Deus não se agrada de sacrifícios oferecidos segundo a lei. Depois afirma: eis aqui venho para fazer a tua vontade. Assim, ele remove o primeiro sistema para estabelecer o segundo. Por essa vontade, fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. 11:14. Um sacrifício definitivo. Todo sacerdote permanece diariamente ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Cristo, porém, após oferecer um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Desde então, aguarda até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. 15:18. O testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo também nos testifica isso. Ele declara: esta é a aliança que farei com eles. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Onde há perdão, já não há necessidade de sacrifício pelo pecado. 19:22. Livre acesso à presença de Deus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos, então, com coração sincero e plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. O acesso agora é livre. 23. Perseverar na esperança. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois fiel é aquele que prometeu. A esperança cristã está firmada na fidelidade de Deus. 24:25. Viver em comunhão e vigilância. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, exortemo-nos mutuamente, ainda mais à medida que vemos o dia se aproximar. A caminhada cristã não é solitária. 26:31. O perigo do pecado deliberado.
Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Resta apenas uma expectativa terrível de juízo e fogo que consumirá os adversários. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Quanto maior castigo merecerá aquele que despreza o Filho de Deus, profana o sangue da aliança e ultraja o Espírito da graça. Deus é justo. A vingança lhe pertence. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. 32:34. Lembrar do passado fortalece a fé. Lembrem-se dos dias anteriores, quando, depois de iluminados, suportaram grande combate de sofrimentos. Foram expostos a insultos e perseguições. Tornaram-se solidários com os que estavam presos. Aceitaram com alegria a perda dos seus bens, sabendo que possuíam uma herança superior e permanente. 35:36. Não abandonar a confiança. Por isso, não abandonem a confiança de vocês. Ela tem grande recompensa. É necessário perseverança para que, depois de fazerem a vontade de Deus, recebam o que foi prometido. Texto padrão, 37:39. O justo viverá pela fé. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a preservação da alma. Encerramento do capítulo Hebreus 10 declara com clareza: o sacrifício foi feito, o acesso foi aberto, a obra foi consumada. Agora, o chamado é viver pela fé, não abandonar a confiança, não retroceder, não negligenciar a comunhão. Cristo já fez tudo o que era necessário. Cabe a nós permanecer. A fé nos sustenta. A esperança nos mantém firmes. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Hebreus, capítulo 11. A fé que agrada a Deus. 1. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ela não depende do que os olhos enxergam, mas do que Deus prometeu. A fé sustenta a esperança, mesmo quando tudo parece silencioso. 2. O testemunho dos antigos. Foi por meio da fé que os antigos obtiveram bom testemunho. Deus aprovou suas vidas não pela perfeição, mas pela confiança nele. 3. A fé reconhece o Criador. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O que se vê não veio do que é visível. A criação testemunha o poder invisível do Criador. 4. Abel. Fé que fala pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio dela, obteve testemunho de que era justo. Mesmo depois de morto, ainda fala por meio da fé. 5:6. Enoque. Fé que agrada a Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele agradou a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. 7. Noé. Fé que obedece. Pela fé, Noé, divinamente avisado, preparou a arca. Ele obedeceu mesmo sem ver a chuva. Sua fé condenou o mundo incrédulo e o tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 8:10. Abraão. Fé que caminha pela fé. Abraão obedeceu ao chamado e saiu sem saber para onde ia. Viveu como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. E 11:12. Sara. Fé que recebe promessa. Pela fé, também Sara recebeu poder para conceber um filho, mesmo fora da idade. Ela considerou fiel aquele que havia prometido. De um só homem nasceram descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. 13:16. Peregrinos pela fé. Todos estes morreram na fé. Não receberam plenamente as promessas, mas as viram de longe.
Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles buscavam uma pátria melhor, uma pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. 17:19. Abraão e Isaque. Fé que confia pela fé. Abraão ofereceu Isaque. Ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Sua fé confiava além da lógica humana. 22. Isaque, Jacó e José. Fé até o fim. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, ao morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Pela fé, José, no fim da vida, falou sobre a saída do Egito e deu ordens acerca de seus ossos. A fé atravessa gerações. 23:29. Moisés. Fé que renuncia pela fé. Moisés foi escondido pelos pais. Pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu ser maltratado com o povo de Deus em vez de desfrutar prazeres transitórios do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como riqueza maior que os tesouros do Egito. Pela fé, atravessou o Mar Vermelho como por terra seca. 30:31. Fé que derruba e salva pela fé. Caíram os muros de Jericó. Pela fé, Raabe não pereceu, pois acolheu os espias em paz. A fé não depende de origem, mas de confiança em Deus. 32:38. A fé em meio à dor. Faltaria tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas. Outros, porém, foram torturados, perseguidos, mortos. Foram cerrados, apedrejados, errantes pelos desertos, montes e cavernas. O mundo não era digno deles. A fé não livrou todos da dor, mas sustentou todos na dor. 39:40. Uma promessa maior. Todos estes obtiveram bom testemunho pela fé, mas não receberam plenamente a promessa. Deus havia preparado algo superior para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O plano de Deus atravessa gerações e se completa em Cristo. Encerramento do capítulo Hebreus 11 nos mostra que a fé não é sentimento, não é teoria, é confiança obediente. A fé caminha quando não vê, permanece quando dói, espera quando parece tardar. Esses homens e mulheres não viveram pela vista, mas pela promessa. E a mesma fé continua disponível hoje, porque o Deus que foi fiel a eles continua sendo fiel agora. Hebreus, capítulo 12. Perseverar com os olhos em Jesus. 1. Uma corrida que exige constância. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que tão facilmente nos envolve. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 2:3. Olhos fixos em Jesus. Fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, nem desfaleçais em vossa alma. Jesus não é apenas exemplo, ele é a fonte da força para continuar. 4. Resistência na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o sangue, lutando contra o pecado. A caminhada cristã envolve confronto, mas ela não é sem propósito. 5:6. A disciplina como prova de amor. Vocês se esqueceram da exortação que vos trata como filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo filho a quem recebe. A disciplina não é rejeição, é cuidado. 7:8. Filhos, não estranhos. Se suportais a disciplina, Deus vos trata como filhos. Que filho há a quem o pai não disciplina? Se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. A correção confirma a filiação. 9:11. Disciplina que produz fruto.
Tivemos pais terrenos que nos corrigiam e os respeitávamos. Quanto mais nos sujeitaremos ao Pai dos Espíritos para vivermos. Eles nos disciplinavam por pouco tempo, como lhes parecia melhor. Deus, porém, o faz para nosso bem, para que participemos da sua santidade. No momento, toda disciplina parece causa de tristeza, não de alegria. 12:13. Fortalecer o que está enfraquecido. Por isso, restaurem as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os pés, para que o que é manco não se desvie, mas seja curado. A perseverança também fortalece outros. 14. Santidade e paz. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A fé verdadeira produz transformação visível. 15:17. O perigo de desprezar a graça. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura cresça e cause perturbação, e que ninguém seja profano, como Esaú, que por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Depois quis herdar a bênção, mas não encontrou lugar para arrependimento. O desprezo espiritual sempre cobra um preço. 18:21. O monte do temor. Vocês não chegaram a um monte palpável, em fogo ardente, escuridão e tempestade. Ali houve trombeta, voz aterradora, que fez o povo suplicar que não se falasse mais. Até Moisés disse: "Estou aterrorizado e tremendo." Era o cenário da antiga aliança. 25:27. Não rejeitar a voz de Deus. Cuidem para não rejeitar aquele que fala. Se os que rejeitaram a voz na terra não escaparam, quanto menos nós, se rejeitarmos aquele que fala do céu. Deus promete abalar não apenas a terra, mas também os céus. Tudo o que é passageiro será removido, para que permaneça o que é eterno. 28:29. Um reino inabalável. Por isso, já que recebemos um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Encerramento do capítulo Hebreus 12 nos chama à perseverança. A corrida é longa, a disciplina é necessária, a santidade é indispensável, mas não corremos sozinhos. Nossos olhos estão fixos em Jesus. Não vivemos sob o monte do medo, mas sob o monte da graça. Recebemos um reino inabalável, por isso não recuamos. Seguimos